Fala pessoal do canal Zona Agro, começando mais um vídeo. Pessoal, hoje eu queria relatar duas situações de perigo que ocorreu comigo, né? No caso, situações de perigo com um trator, né? As duas situações aconteceram na época de colheita, né? No caso, era safra de soja. Foram em épocas diferentes. Aqui nós não possuímos colhedeira, né? Então quem faz a colheita aqui para nós é um vizinho que tem aqui. E algumas vezes não dá certo deles colocarem os tratores dele na bazuca, né? Então nós temos que colocar o nosso, acoplar o nosso, né, na bazuca. No caso, para quem não conhece, a bazuca é um implemento que ele é utilizado aonde o caminhão não entra, pessoal, onde o caminhão não chega até a colhedeira, né? Em lugares meio que a terra não é muito plana assim. Então a bazuca serve para passar os grãos da colhedeira até a bazuca. Daí a bazuca faz o transporte, né, o trator, até chegar no caminhão. E daí é passado os grãos da bazuca até o caminhão, né? Então, pessoal, a primeira situação aconteceu aqui, pessoal, com o nosso trator, né? No caso aqui passa um riozinho, então tem que ter uma manilha aqui. Daí é um bueiro aqui, né? Daí serve para passar daquela área até essa área, né? Então no caso ali já tinha colhido, né? E já tava nessa área aqui, né, pessoal? E daí, né? Tava com 7630, né? O trator que vocês já conhecem, o nosso trator, né? Daí eu tava trabalhando com ele, né? Na bazuca. Daí foi colocado em média de uns 60, 70 sacos. Eu não me lembro muito bem, mas não estava muito pesado não. Já por causa disso, para atravessar aqui, né? Então foi, né? Daí eu engatei terceira reduzida no trator, né? Ele já estava com a tração acionada, né? Daí eu passei aqui em terceira reduzida, né? Daí na hora que eu cheguei ali, pessoal, eu já vi que já pesou um pouco, né, o trator. Daí eu acionei o dual power dele, daí ele afirmou e foi. Daí na hora que chegou bem ali, pessoal, daí começou a patinar e não foi de jeito nenhum. Daí como eu já conhecia o nosso trator, né, daí eu sabia que ele já ia segurar no freio, né. Daí eu acionei o freio dele, parou, pessoal. Como o 7630 é um trator bem lastreado, né, pesado, daí ele segurou. Daí eu tentei colocar a primeira reduzida, não foi, começou a patinar, né. No caso, na hora que eu coloquei a primeira reduzida e tentei ir, ele deu até uma escorregada ali um pouco naquele, tem um barranquinho aqui do lado aqui, pessoal. Ele deu até uma escorregada, daí eu parei, daí a sorte que meu pai tava ali também, né? Daí ele pegou o outro trator, daí colocamos o cabo de aço, né? Daí conseguiu arrastar e daí subiu. No caso ali, pessoal, se não tivesse o outro trator, dava até para ter voltado de ré aqui, engatado uma marcha ré e ter voltado aqui. Mas só que eu fiquei com medo de voltar aqui e a bazuca querer ir muito perto aqui do bueiro aqui, né? Escorregar no riozinho aqui, escorregar no barranco, né? E virar ela aqui. Daí eu fiquei com medo, né? E no freio não dava para voltar, né? Porque daí é confiar demais, né? No freio. Mas dava para ter engatado uma marcha ré, né? E pessoal, sorte que naquele dia nós estávamos com o nosso trator, porque eles acostumado a colocar um TL75, pessoal, na bazuca. E se eu tivesse com um TL, né, eu ia acionar o freio e com certeza o trator ia voltar, não ia aguentar de jeito nenhum, pessoal, porque o TL é um trator muito leve.
É por isso que eu gosto de trator bem lastreado, né? Bem pesado. Mas no caso também, pessoal, não aguentou meio subir, começou a patinar também, porque igual você está vendo aqui é meio plano, né? Daí ali o barranco já inclina bem ali. Então a subida não é degradativa, né? Você já vem reta aqui e ela já curva já. Então a bazuca ela pesa, né, para trás, ela joga o peso para trás e acaba tirando um pouco do peso da roda traseira ali do trator, né? E também o nosso trator naquela época tava com o pneu meio careca, né? Então não conseguiu subir. Nem tava tanto pesado, pessoal. Mas é uma subidinha meio complicada essa daqui. Então essa foi a primeira situação. É a sorte minha que eu tava com o nosso trator, senão, pessoal, a bazuca ia cair dentro do rio, que ia tombar aqui, né? Se tivesse com o TL deles. E a segunda situação, pessoal, foi em outra área ali, em outra área que nós tocávamos. No caso, daí tava com um trator deles, né? No caso, um trator 4x2, que era um Valmet 885, aquele Multitorque, eu acho. E tava nessa mesma bazuca, né? A bazuca era uma Tanker 10.000. E então, pessoal, era quase a mesma coisa do que aqui, né? Era uma área aqui e daí, mas só que daí era tudo plantado aqui. Vamos supor, tinha uma área aqui de soja, né? Era 3 alqueires. E daí tinha um morrinho aqui, pessoal. Daí era plantado soja também, daí já subia para outra área de 2,5 alqueires. E daí essa terra aqui debaixo de 3 alqueires não era uma terra muito plana, né? Ela era meio inclinada assim. Daí para baixo lá tinha até um mato assim, né? Então, pessoal, nessa situação eu tava com esse Valmet 885, né? Daí mais ou menos tava com uns 30 a 50 sacos também na bazuca, tava bem vaziona, né? Daí eu fui, pessoal, na confiança, né? Subi esse morrinho, né? Daí eu engatei primeira, né? Simples, e fui. Daí eu comecei a subir, né? O morro. Daí, pessoal, foi indo. E daí eu vi que o trator não tava aguentando subir, pessoal. Daí eu pisei na embreagem, acelerei tudo, tentei ir e ele não conseguiu ir, pessoal. Daí eu já sabia, se eu acionasse o freio, não ia segurar, né? Porque é um Valmet 885, né? E eu sabia que ele não ia segurar. Daí eu fui, tentei ir, o trator morrendo e não conseguia ir. Daí eu falei, seja o que Deus quiser, né? Daí eu acionei o freio, pessoal, e deu no que eu tava pensando, né? Eu acionei o freio e a bazuca arrastou o trator para trás, né? Daí sorte minha que eu estercei o trator para a esquerda, pessoal. Daí a bazuca ela foi meio para a esquerda, daí eu já vi que ela ia fazer o L, né? Daí eu já estercei todo o trator para a esquerda. Daí ela fez assim no barranco, né? Daí, graças a Deus, parou e não fez o L, pessoal. Se tivesse feito o L, era perigoso o trator ter tombado ou até a bazuca. Mas a bazuca é um dos implementos mais perigosos, né, pessoal? Só perde para aquelas roçadeiras, né, de trator. Aquelas lá também é muito perigoso, aquelas roçadeiras. Mas no caso a bazuca também é um implemento muito perigoso, não dá para se brincar com ela, né? No caso, tem que ser um cara meio experiente, pessoal. E nessas duas situações, sorte que eu tive raciocínio meio rápido, né? Daí consegui. Mas essa situação do Valmet, nossa, pessoal, foi muito perigoso. Tanto faz se tivesse dado L, fechado o L, né? Ou tanto faz se o trator tivesse, se a bazuca tivesse ido reto, pessoal. Se ela tivesse ido reto,
ela ia varar os 3 alqueires e ia cair lá no mato, pessoal. Mas no caso eu fui ligeiro, né? Por isso que eu não gosto de trabalhar com trator muito leve. E eles é acostumado a colocar TL, esses tratores muito leve, né, pessoal? Então é muito perigoso. A bazuca é bom trabalhar com um trator bem grande. Mas essa situação do Valmet deu bastante medo, pessoal. Então esses foram os relatos. E a bazuca, lembrando que a bazuca é um implemento muito perigoso, então tem que tomar muito cuidado, saber quem tá operando o trator, né? O cara que tá operando o trator tem que saber bem. E no caso, uma outra situação que ocorreu, pessoal, foi, mas não comigo, né, de perigo, ocorreu em uma chácara vizinha aqui, do lado aqui também. E era esses mesmos rapazes que fez a colheita, né? Tava um piá aqui, tinha pegado pouco tempo para trabalhar com o trator, né, na bazuca, e tava com o TL nessa bazuca. E era um lugar meio inclinado assim, pessoal. Daí ele desceu e tava meio, acho que tava com bastante carga, hein? Acho que tava com 100 sacos, mais ou menos, de soja em cima da bazuca. Daí deu um L, pessoal. Sorte dele que o trator parou, mas deu um L fechado. Mas daí ele levou muita sorte, que não aconteceu nada. E daí o trator parou, né, pessoal? Por isso que eu falo, você tem que conhecer bem um trator que você está trabalhando. E também bazuca, não trabalhar com um trator muito pequeno, né? Então esse foi o vídeo, pessoal, de situações de perigo que ocorreu comigo, né? Então se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação. E tchau, obrigado.